Aleluia, glória a Deus. Palavra para a nossa vida hoje. Bem, livro de Daniel. Abre aí o livro de Daniel, seu capítulo 9. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra vai nos trazer revelações de Deus para a nossa vida do dia de hoje. Amém? É o nosso dia de hoje. A palavra de Deus, ela fala com a gente. Amém? A gente vê o que Deus ele fez no passado e traz para a gente no dia de hoje a interpretação daquilo que Deus ele quer para a nossa vida, o que ele fala para a gente. E já está escrito assim, a oração de Daniel, as 70 semanas do Messias. Aleluia, glória a Deus. Daniel, igreja, né? A gente sabe, né? Daniel, a fidelidade de Daniel ao nosso Deus, né? Ele que foi pego ali entre alguns que preparou uma cilada contra Daniel. E Daniel, ele não obedeceu aquele decreto que fizeram, né? Entre os persas, que ficasse sem orar, interceder a um Deus. Mas Daniel, ele orou a Deus, ele rogou a Deus, ele orava ao Senhor. E ele foi jogado na cova dos leões, né? E nada aconteceu com Daniel. Mas a mensagem de Deus já só para você entender, né? Conhecer, saber quem é o Daniel, para você que não conhece, saber se você já ouviu falar de Daniel. É o Daniel que foi lançado nas covas dos leões. Mas aqui eu quero dizer algo que Daniel, ele, quando chega na época do rei Dário, né? Daniel, ele vai ter uma descoberta, igreja, sobre o que aconteceu, que o povo de Jerusalém, né? Povo ali de Israel, né? Estava ali, foram presos, né? Passou aquele período, estava vivendo esse período dos 70 anos. Eles estavam vivendo ali sobre aquele auxílio a prisões ali, né? Sobre o domínio daquele povo babilônio, o império babilônio, né? E Daniel, ele descobriu, né? Ele foi entender, melhor dizer, o porquê o povo estava vivendo, estava passando, né? Por aquela situação, porque o povo ali, ele estava vivendo sobre aquele domínio. Se eles tinham uma origem, se eles tinham, aleluia, né? Eles tinham uma nação, eles tinham terra, e se eles, aleluia, glória a Deus, se eles tinham uma história, né? Uma história e um Deus que era a favor deles, o Deus poderoso, o Deus que livrou Daniel da cova do leão. Ele foi examinar a Escritura, e quando ele vai examinar a Escritura, ele começa a ter o entendimento por causa daqui, porque eles estavam vivendo aquela situação ainda, vivendo sobre ali as prisões, né? Aos decretos, aos mandados babilônicos, né? Está escrito assim, Dário, filho de Xerxes, do país de Mídia, era rei da Babilônia. No princípio, no primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. O que ele faz aqui, igreja?
estava assim, ó, eu estava examinando, eu peguei os livros para examinar e comecei a entender o porquê nós estávamos ali passando tudo aquilo que nós estávamos passando, vivendo tudo aquilo que nós estamos vivendo, por causa do que, porque nós estamos vivendo sobre a ordenança de um rei que era um rei, aleluia, glória a Deus, que era gentil, né? Que era de outras nações, que não pertencia o quê? Que não pertencia, né, Israel, que não fazia parte do povo de Jerusalém, nem de Judá, que não era judeu, né? Ele não era judeu, porque eles estavam vivendo aquilo ali. Porque qual é o motivo de eles estavam vivendo, se eles tinham um Deus tão poderoso, um Deus que tinha até tirado o próprio Daniel, né, da prova do leão, e ele vai fazer uma examinação da Escritura e vai encontrar o que, igreja, na Escritura? A resposta, aleluia, daquilo que ele, de repente, ele fica até perguntando a Deus. Porque assim, às vezes nós passamos por coisas na nossa vida e muitas vezes a gente fica perguntando para Deus: Senhor, por que acontece isso? Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? E às vezes a gente tem um problema muito sério de querer, de entender o que a gente está vivendo do momento exato, aquele momento que a gente está passando, ou aqueles momentos, aquela luta que a gente vem enfrentando, aquilo que a gente vem vivendo. Às vezes a gente não consegue entender, porque às vezes quando a gente vai olhar para as lutas, a gente só olha que a luta ela é um mal para a vida da pessoa, né? É assim que a gente vê, quando a gente pega uma luta, alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, a gente olha para aquilo como se é uma coisa ruim para a nossa vida. A gente só vê isso, que a luta ela é ruim. Mas espera aí, para a gente entender o que está acontecendo na nossa vida, aquela luta ruim, que é aquilo que está vivendo, que está passando, a gente tem que começar a fazer como Daniel, né? Daniel ele não estava naquele período quando ali, aleluia, o profeta ali, né, Jeremias, ele foi lá profetizar, ele foi lá avisar, levar o aviso de Deus, o que iria acontecer se o povo, aleluia, de Jerusalém, ali o povo ali, se eles não fizessem o que, igreja? Obedecessem o que? A Deus. Se eles não obedecessem aquilo que o Senhor, através da boca de Moisés, deixou escrito de ensinamento, né, para o povo. Se o povo, aleluia, obedecesse a Deus, o povo ia viver debaixo de bens. Mas se o povo desobedecesse a Deus, o povo ia viver debaixo de quê? De maldição. O povo ia viver debaixo de correção. Que Deus ia viver, eles iam viver debaixo de quê? De cajado, de conserto de Deus. Eles esqueceram isso. Só que, aleluia, glória a Deus, Daniel, como ele não tinha vivido naquele tempo, né? E às vezes tem pessoas que ela está passando uma luta e ela não está entendendo o tempo da luta. Ela não vê, ela está vivendo hoje algo na vida dela, que ela está falando assim: poxa, hoje eu sirvo a Deus, ou de repente a pessoa nem está servindo a Deus no momento, mas ela está passando por alguma coisa na vida dela, que de repente não, com certeza, não é de repente, é com certeza Deus já até avisou ela. Porque se ela não fizesse algo que para Deus era algo que Deus desaprovava, e ia trazer para a vida dela um mal para a vida dela, que ia trazer para a vida dela um sofrimento, ia trazer para a vida dela, né? Ia trazer para a vida dela um desespero, ia trazer para a vida dela uma angústia, ia trazer para a vida dela uma dor. Isso não é só uma pessoa que é cristã, amém? Mas uma pessoa também que de repente está no mundo também, de repente está vivendo, passando por a mesma coisa e perguntando, né? Às vezes fica conversando com Deus, né? No seu momento, né? Que você às vezes está sozinho, às vezes de repente você está na tua quarto, na tua cama, está na rua, ou está em qualquer lugar, né? A pessoa fica naquele momento perguntando: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando? Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Por que eu estou chegando nesse ponto? Por que eu estou vivendo desse jeito?
É Deus falando contigo, igreja. É porque a Bíblia, desde o início, diz para a gente, né? Se a gente obedece a Deus, faz aquilo que Deus quer, é claro que Deus, a gente vai ter as bênçãos de Deus. Mas se a gente não faz aquilo que Deus quer, é claro que vai vir o quê? A punição de Deus. Mas a punição de Deus vai vir no tempo que segue. Quando Jeremias vai falar isso com o povo, não aconteceu de uma hora para outra, porque Deus não avisou uma vez, Deus avisou mais de uma vez, até Deus levantar o Império Babilônico, né? Ali o rei Nabucodonosor, para que viesse o quê? Invadir, né? Invadir ali a cidade de Jerusalém e fazer aquela destruição e levar algum povo cativo, algum povo de preso, né? E viver ali em guarda da cidade de Judá, algumas cidades, né? Viveu em guarda, guardando aquela cidade ali, que eles viveram o quê? Sobre o quê? Sobre as ordenanças do Império Babilônico. Então o que acontece? Então, Daniel, ele fala, né? Que ele fez o quê? Ele diz, olha o que ele fala, no primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando o quê? Os livros. O que é o livro sagrado? Pois é o quê? A Bíblia. Ele estava ali no livro sagrado, os livros sagrados, e pensando no sentido o quê? Olha aqui, ó. É quando você lê a Bíblia e você está olhando assim, ó, por que examinando? Senhor, por que eu estou fazendo isso? Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Por que eu estou vivendo assim, ó? Aí Deus está fazendo o quê? Olha onde Daniel, igreja, ele achou a resposta, né? Ele estava pensando, né, nos 70 anos, que ele fala que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Ele diz: em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinza, deixei de comer, né, ou jejuar, e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo que pedido e súplica. Ele fez o que? Ele olhou, aleluia, glória a Deus, porque estava escrito, né, nos livros, e ele foi ali e identificou o que, igreja? O porquê ele estava vivendo o que? Sobre aquele problema que ele estava passando, por causa dos 70 anos que Deus tinha falado, né, ao profeta Jeremias, que eles ficariam o quê? Sobre as ordenanças, né, do Império Babilônico. Ele foi entender, ele falou, Deus já tinha avisado sobre isso. Deus já tinha o quê? Levantado um profeta para avisar. E ele encontrou, ele identificou o problema. Qual era o problema? Ele foi até orar a Deus. Qual era o problema? Era o quê? Pecado, igreja. Desobediência a Deus. Ele encontrou a resposta. Ele, examinando o livro, e encontra no livro o que levou aquele povo. Não era que Deus não estava a favor do povo, porque ele vai olhar e falar, como é que Deus pode estar, aleluia, contra o povo, se Deus me tirou da cova do leão? Algumas coisas que Deus ainda ajudava o povo, fazia o povo, mas por que 70 anos? Porque o povo ficaria 70 anos ali sob um domínio, né? O domínio daquele povo ali, aleluia, ele vai encontrar a resposta e vai fazer o que? Ele vai orar. Ele falou, realmente o povo passado, eles pecaram contra Deus, né? Como a Bíblia fala, nossos pais passados, eles pecaram contra Deus. Mas ele vai encontrar o que também, igreja? Ele não vai encontrar que Deus chegou para aquele povo e foi punir o povo, amém? Não, ele encontrou o que? Que Deus estava avisando o povo para que o povo viesse o que? Se consertar. E ele vai encontrar uma coisa. Ele vai ver que tanto Deus levantou profetas para avisar o povo, e o povo não dava o que? Ouvido,
aos profetas. O povo tinha tanto se rebelado que nem aquilo que os profetas falavam, eles queriam saber. E ele vai encontrar também no livro, ele vai entender que os próprios profetas, pelo seu próprio povo, eram o que? Massacrados, era espancado, apanhado e eram o que? Preso, igreja. O próprio povo judeu maltratava os seus próprios o que? Profetas, porque o profeta levava a palavra de Deus, uma palavra de quê? Palavra de conselho. É a mesma coisa no dia de hoje. O profeta fala e as pessoas dizem: não, Deus está errado, Deus não está falando, não, isso que você fala é mentira. O povo está errando, o povo está entrando no pecado, mas não, de maneira nenhuma aceita que eles estão errando, aceita que estão pecando, aceita que estão caindo, não aceita isso. Povo judeu, o que nós vemos hoje é a mesma coisa que nós víamos dentro da Bíblia, examinando a Escritura, é o que via no passado, e hoje a mesma coisa acontece. Continua pessoas, Deus chamando, Deus exortando, Deus mostrando a verdade, mas não aceita a correção de Deus. E por isso que veio, aleluia, ali, né? Aquele povo, Deus levanta ali Nabucodonosor, né? Para poder o que, igreja? Para poder ali ele levar a punição a quem? Ao seu povo. Levar o que? Ao conserto do seu povo. Deus tira tudo que Deus tinha dado ao povo, Deus tira. Levanta o rei Nabucodonosor, dá força, dá sabedoria, né? Dá poder para lutar contra o seu próprio quê? O seu próprio povo, igreja. Daniel, ele vai descobrir isso, né? Ele vai orar a Deus, né? Aí ele fala: orei o Senhor, meu Deus, e fiz seguinte confissão. Ele orou a Deus, ele fez. Olha o que eu vou dizer para você. Daniel se coloca numa posição aqui, igreja, como se ele também tivesse pecado. Ele tomou o que? A dor do povo, né? Ele sabia que o povo estava vivendo ali por causa do pecado, presos ali, né? E ele vai falar com Deus como se ele também tivesse aqui na mesma situação, como se no passado também ele tivesse pecado junto com o povo. Ele vai orar, ele vai interceder por aquele povo. Ele diz: orei ao Senhor, meu Deus, e fiz seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso, Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem aos Teus mandamentos, e sempre dá provas do Teu amor, né? Ele fala com Deus, ele conversa com Deus, ele está falando com Deus, ele sabe que Deus sempre está o que, igreja? Cuidando, Deus está tratando daqueles o que, igreja? Porque Ele é um deles, né? Aqueles que honram Deus, aqueles que tratam Deus, que trata Deus, né, com honra, aqueles que obedecem a Deus, Deus sempre trata com quem? Com amor, com bondade, com livramento, com escape. Deus sempre está cuidando. Ele vai orar, ele está falando de algo que ele vive com Deus, ele tem passado com Deus, ele conhece. Só que ele está olhando porque ele vai ver um povo, vai ver um povo que está ali preso, aprisionado, né? Que sabe que ainda faltava um tempo para aquele povo ali terminar os 70 anos, né? Para que o povo pudesse se libertar. Ainda que o rei Dário era um rei que amava Daniel, né? O Deus de Daniel também, ele já tem um despertar de Deus também, que aquilo ali já era, o rei Dário já era o que, igreja? Já era para o próprio povo, já era uma ajuda para o povo, né? Que o povo já de Deus já não sofria tanto, já não passava tantas coisas, e já era Deus preparando o que? Já a liberdade do povo, né? Para que o povo pudesse o quê? Voltar à sua cidade, voltar à sua nação, voltar, né, a ser povo de Deus, que Deus estava construindo o quê? Um novo povo, né? Deus tirou um povo de Deus de um povo, fazer um novo povo, que era o quê? Um povo que ia seguir o quê? A palavra de Deus.
Porque Deus ele quer de mim, que Deus ele quer de você, é que nós somente obedecemos a voz dele, igreja. É que nós somente obedecemos a palavra de Deus, né? Ele diz assim, no versículo 5: nós temos cometido pecado e maldade, fizemos coisas más, nós revoltamos contra ti, desobedecemos as tuas leis e os teus mandamentos. Ele está dizendo nós por quê, igreja? Ele está se colocando no meio de quem? Dos antepassados, né? Porque ele já estava passando um período muito grande de que aquele povo já tinha, então muitos já tinham morrido, muitos daquela época, né, já tinham morrido, né? E ele está se colocando naquela situação ali. Até que Daniel era um homem de Deus, era um homem que obedecia a Deus, né? Fazia aquilo que Deus queria. Aí ele diz: nós não demos o que? Atenção aos teus servos. Quem é o servo, igreja, que ele está falando? Eram os profetas. Ele está dizendo: nós não demos atenção aos teus servos. Tem muita gente que assim, igreja. Tem muita gente que elas vão passar por lutas ou estão vivendo lutas hoje porque elas não deram atenção para quem? Para os servos de Deus. Tem gente, igreja, que ela recebe uma orientação de Deus, às vezes ela acha que a orientação de Deus é muito pesada, né? Às vezes a pessoa, a cobrança de Deus, a orientação de Deus, às vezes não está sendo compatível para aquilo que ela está vivendo no dia de hoje. De repente a pessoa que ela está vivendo no dia de hoje está sendo tão prazeroso, tão bom para a carne dela, para ela, não para Deus, que quando Deus envia um profeta para corrigir, ela não aceita a correção, né? Ela desfaz o profeta, ela até mata o profeta por causa de quê? Porque ela não aceita aquilo que Deus está trazendo de conselho para a vida dela, porque às vezes ela nem acredita que é Deus que está falando, porque ela está tão comprometida com o erro, com o pecado, porque está sendo tão gostoso para ela, está sendo tão agradável para a vida dela, que ela acha até que nem Deus que está falando. Às vezes ela acha que é alguém que está surgindo e é alguém que está falando de si próprio, ou porque conhece a vida dele, ou porque tem convivência com a pessoa, ou porque alguém falou, ou porque está adivinhando, mas nunca a pessoa vai querer dar um crédito ao profeta, como o povo, né? O povo no passado fazia a mesma coisa, não dava crédito aos profetas. Os profetas falavam, eles não davam ouvido, né? Aí ele diz assim, ó, que falam em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados, sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos que vergonha, nós, o teu povo, tanto os que vivem na Judéia, em Jerusalém, como os que tu espalhaste pelos países, de perto e de longe. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra ti. Deus espalhou cada um fugiu, né? Deus permitiu cada um fugir para um lado. Para quê, igreja? Porque eles se revoltaram contra Deus. Tem gente até hoje que cria revolta contra Deus. Sabia disso? Tem gente revoltada com Deus. Tem gente que fica com ira de Deus. Sabe de quê? Porque quando Deus vai consertar a pessoa, vai falar algo para a vida da pessoa, ela não aceita, igreja. Ela fica irada. Às vezes ela acha que a ira que ela está ficando do profeta, não o profeta. Não é o homem de Deus que chamou a atenção, mas é o próprio Deus que levou. Porque os sacerdotes, os profetas, eles são de quem? São de Deus. E se Deus chega para alguém, manda falar para alguém, que alguém tem que entrar no conselho, que a pessoa ela precisa consertar a vida dela, que ela precisa tomar uma direção, que o que ela está vivendo, o que ela está fazendo, está desagradando a Deus, o profeta tem culpa, igreja. O profeta só está sendo a boca de Deus para alertar a pessoa, mas muitas vezes a pessoa fica com raiva do profeta, né? E tem gente que fica com ira tanto do profeta, né? Que às vezes não quer nem olhar para a cara do profeta, não quer nem ver o profeta. E hoje a gente vive esse tipo de coisa até hoje, igreja. Se é coisa boa, o profeta é de Deus. Se é coisa mal, o profeta é do diabo. Não é de Deus. Esse profeta não. Trouxe para a minha vida o conserto. Deus está mandando me consertar.
Deus estava revelando aí o meu pecado. Não, esse profeta não é de Deus, não. Então Daniel, ele vai orar a Deus acerca de quê? Acerca disso, ele vai mostrar a Deus o pecado. Não, nós estávamos no pecado, nós pecamos contra ti, nós desobedecemos ao Senhor. Teve um, igreja, para se levantar, para reconhecer diante de Deus. Um para se levantar e reconhecer diante de Deus que fizeram o quê? Que errado, igreja. Porque ninguém se levantou para reconhecer que estava o quê? Que estava errado. O povo paga preço, o povo vai preso, o povo perde tudo, mas continua tendo uma posição de quê, igreja? De rebeldia. De rebeldia. Prefere perder tudo. O povo aposta de perder tudo. Tem gente que perde tudo, já perdeu coisa na vida e continua pecando contra Deus, continua errando, continua fazendo errado. E está lá Deus falando, Deus está chamando atenção, mas sabe o que acontece? Qualquer pessoa tem a mentalidade de achar que Deus opera do jeito dela. A pessoa tem uma mentalidade de... Tem gente que acha que Deus, igreja, só vai fazer as coisas do jeito que a pessoa quer. Deus não vai fazer as coisas da nossa vida, aleluia, do jeito que a gente quer. Deus vai fazer do jeito que Ele quer. E a gente tem a mania, às vezes, de achar que Deus ele vai fazer do jeito que a gente quer. Não, desse jeito não. Deus não faz assim. Então Deus faz como, igreja? Aí a pessoa, isso acontece, vive na prova, vive passando vergonha, vive passando humilhação, vai perdendo, porque, igreja, Deus vai permitindo. Porque a Bíblia diz, desde o início, ou a gente obedece a Deus e vive debaixo das bênçãos, ou aquele que desobedece vai viver sobre os cajados, vai viver sobre o quê? Aos cativos de Deus. Aquilo que Deus vai cobrar da nossa vida. Então, e não tem essa, de hoje a gente achar, eu vivo pela graça do Senhor Jesus e posso fazer o que bem entendo, que posso fazer o que bem quero. Então quer dizer o quê? Que a vontade de Deus foi aniquilada. Claro que não, igreja. A vontade de Deus vai prevalecer sempre. Então Deus nos chama em conserto da terra, porque se Deus for consertar, a Bíblia fala muito claro, igreja, para a gente. A Bíblia ensina isso. A Bíblia diz que os mortos não podem louvar o Senhor. Então, se a gente quer salvação da nossa alma, a gente é vivo. O conserto tem vida. Nós não vamos nos consertar depois que nós descer a sepultura. Depois que a pessoa morre, não tem conserto de Deus, não. Ou o conserto é aqui em cima dessa terra, ou a gente se conserta aqui, ou quando descer a sepultura, igreja, não tem jeito. Se descer desconcertado, a gente sabe para onde vai, igreja. Então, às vezes, a gente tem esse negócio de achar, não, mas Deus não faz assim, Deus não faz como. Então, o que está acontecendo? Ah, mas é o demônio. Ah, é o demônio que está agindo na tua vida. Por isso que você está sofrendo, por isso que você está pagando o preço, é o demônio. Então, aí às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou cristão, eu estou na prova, a tua prova não acaba nunca. Mas eu tenho que passar por isso. Tá bom, a tua vida inteira eu tenho que passar por isso. A vida nunca vai ter, a tua vida nunca vai ter bênção, porque a Bíblia fala isso. Quem obedece a Deus está sobre a bênção. Quem desobedece está sobre as maldições. Então a gente tem que entender isso. Se está dando errado alguma coisa na nossa vida, tem que ter o quê? Conserto, igreja. A gente precisa consertar, a gente precisa entender. A gente precisa entender o que Deus quer na nossa vida. E às vezes isso acontece, o que a gente não faz é igual Daniel fez, examinar a Escritura para entender o que Deus quer na nossa vida. E se a gente não entende o que Deus quer na nossa vida, só vamos indo pagar preço. E diz assim, desobedecemos a tua ordem, ó Senhor nosso Deus, e não seguimos a lei que nos deste por meio do teu servo, os profetas. Ele está falando, da oração dela, falando para Deus, eles não obedeceram as tuas ordens. Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos e não obedeceu às tuas ordens. Pecamos contra ti, por isso fizemos cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Aí, igreja, ele está falando. Está mostrando para a gente hoje, você que está assistindo e vai assistir, você que está na casa, às vezes tem, Senhor, por que eu estou vivendo isso?
na minha vida tão terrível. Examina a Escritura, examina a tua vida, igreja. Às vezes acontece uma palavra que chega para a sua vida, de Deus, a pessoa fala assim, isso não é de Deus não. Sabe por quê? Porque a gente às vezes só quer aquilo que é bom. A correção eu não quero. Se Deus falar porque eu estou errado, eu não aceito. Às vezes a pessoa é assim, não aceita que está errado. Está errado não quer ser chamado de atenção. Está errado e diz que o outro é mentiroso, como Deus manda consertar. Não, está mentindo, porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro. Tá bom, igreja. Se eu não faço, então Deus vai mostrar para a gente, porque eu posso dizer que Deus está errado? Claro que não. E aquele povo no passado dizia que Deus estava errado. Quando Deus mandava o profeta, eles falavam, está errado, vocês não são de Deus. Não, nós estamos vivendo bem, Deus não vai matar ninguém, Deus não vai levar ninguém preso, Deus não vai fazer porque Deus é bom. E Deus estava dizendo o tempo todo para ele, se conserta, porque é uma lei que eu mandei o meu servo Moisés escrever, eu preciso cumprir a lei. Deus cumpre a lei. A pessoa fala assim, como é que Deus só é Deus para cumprir a lei que Ele mandou escrever, só as leis que é boa, igreja. Então que a punição, então Deus acabou com a punição, então não pune mais ninguém, e só Deus não dá coisa boa. Então todo mundo tinha que viver coisa boa. Se fosse assim, todo mundo tinha que viver coisa boa, igreja. Mas a gente vê que tem gente que vive coisas boas e tem gente que vive coisas ruins. Tem gente que está na obediência, mas também tem gente que está na desobediência. É o que Deus fala para a gente hoje. Quem está na desobediência, que se conserta diante de Deus. Você que está na desobediência, se conserta diante de Deus. Você que tem deixado o caminho, você que tem deixado Deus de lado, para fazer a tua vontade, fazer o teu querer. Porque tem gente que está fazendo assim. Tem gente que já deixou Deus, tem gente que já não examina a Escritura, tem gente que já não olha mais para Deus. Tem muitas pessoas assim. Tem gente que se acostumou, se acomodou com a derrota, de viver sendo punido. Tem gente que vive assim, eu chorei uma vez, eu choro a segunda vez. Eu perdi tudo agora, eu posso perder outra vez. Eu só estou sofrendo mais um sofrimento. E Deus não quer isso para a nossa vida. Tanto não quer, porque Deus vai lá e tira o povo, igreja. Amém? Deus abençoa o povo. Deus dá oportunidade para o povo. Deus se coloca, às vezes, a gente numa situação que a gente passa muitas vezes, é para a gente ver, igreja, tudo que a gente passa na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. De momento difícil, momento de tristeza, momento de dor, é para a gente olhar para a nossa vida e se consertar diante de Deus. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não entende, que às vezes a gente acha que foi a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus não, às vezes foi a minha desobediência. E Deus falar comigo e eu não querer obedecer a vontade de Deus. Às vezes a gente acha, Deus fez porque Deus quis, não foi porque Deus quis, não. Às vezes acontece porque Deus ele está falando 1, 2, 3, 4 vezes para a gente, Deus está mostrando o caminho, Deus está ensinando, isso acontece, que a gente sempre faz, mas não é assim, não, a gente às vezes está querendo fazer, ensinar Deus. A gente quer ensinar Deus como Deus fazer, não o seu, não é assim não, porque na casa do fulano não é desse jeito, e porque na minha tem que ser desse jeito. Entenda uma coisa, para cada um há uma instrução. Para cada um de nós há uma instrução de Deus. A cada um de nós tem um chamado de Deus. Tem algo que a gente não entende de Deus na nossa vida. Porque as nossas vidas elas não são iguais. A gente não vive a mesma coisa. Então a gente tem que entender o que Deus é isso. E às vezes, muitas vezes, a gente não consegue o quê? Entender, igreja. Entender. E a gente precisa entender. Deus ele quer que nós colocamos o quê? As nossas vidas hoje no prumo de Deus. É no prumo de Deus. Porque se a gente não obedece a Deus, passa por luta, igreja. Bem, Deus permite o vento soprar. O vento vem soprando. As coisas vão acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E quer parar onde? Olha onde Deus leva o povo. E Daniel ele vai entender isso. Daniel ele vai entender por que o povo estava vivendo aquilo. É coisa que muitas pessoas não querem entender. O que eu vivo hoje foi o meu pecado que me levou a fazer isso, a viver o que eu estou vivendo. Foi a minha desobediência de eu matar os profetas
E muitas vezes ele falava comigo alguma coisa, e eu descria no profeta. Né? Uma coisa a Bíblia diz, que muita fala que o profeta de casa, o próprio Jesus falou, que o profeta de casa ele não tem honra. Né? E muitas vezes os profetas de casa falam e a gente não dá o quê? Ouvido. Porque a gente acha muitas vezes que a pessoa conhece a nossa vida. A fulano me conhece, falou algo de mim, porque me conhece, sabe? Mas os profetas que Deus enviou também conheciam o povo, igreja. E foi por isso que muitos também, né, achavam que uma coisa, não, com essa gente está dizendo que é mensagem de Deus, não. Porque se a mensagem era boa, todo mundo aceitava. Né? Se a mensagem era boa, todo mundo queria mensagem boa. Deus está dando uma bênção para a igreja, glória a Deus, aleluia. Mas quando Deus está falando, se arrepende dos seus pecados, se conserte, porque senão o meu cajado desce, essa mensagem vai ruim, ou mensagem pesada. Que tipo de mensagem é essa? Porque tem tanta gente sofrendo. Esse não é o tipo de mensagem. Qual é o tipo da mensagem? Hein? Mentir, mas é igual, né? O povo no passado que não aceitava a correção de Deus, para tu morrer e perder a tua salvação. Hein? E que adianta? Está hoje tão bonito ou tão bonita, né? E amanhã, né? Jesus olha para ti e dizer: apartai de mim, que eu vos não conheço, maldito. É o que Jesus vai dizer, igreja, para aqueles que fazem a obra de Deus de qualquer jeito, sem responsabilidade, relaxadamente, né? Que só prega aquilo que acha que vai trazer para sucesso para a vida deles, mas que não vai trazer o que? O conselho para a vida do povo. Não é verdade para a vida do povo. Hein? É isso. Então a gente tem que pregar aquilo que Jesus quer. E o que Jesus quer para a nossa vida hoje, Deus está falando, igreja. E é que a gente vê aqui, se consertar diante de Deus. Amém? Pega essa palavra na tua vida hoje, em nome de Jesus. Guarda ela na tábua do teu coração. Amém? Para que você possa ser feliz com Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família, todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus.